Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio com a professora Elisângela. E antes de nós começarmos a nossa aula, estão cansados de saber? Você que tem lá o Class, assista essa aula completa, essa aula vai ficar bem interessante já já. Vai nas duas atividades obrigatórias, faça com atenção, não vai chutar só lá não, responde. E assim você gera sua presença. E você, aluno que não tem essas plataformas digitais? Não tem problema. Vai lá no seu colégio no dia combinado, pegue as atividades impressas, resolva com dedicação e no dia combinado devolva-as na secretaria da sua escola. Tudo bem, pessoal? Galerinha, enfim, chegamos, sabe onde? No desfecho do nosso conto, Venha Ver o Pôr do Sol. Vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje? Além do desfecho do conto? Então, olha lá, hoje nós vamos ler a última parte do conto Venha Ver o Pôr do Sol. Vamos analisar e interpretar o conto, buscar informações explícitas no texto e fazer inferências a partir do texto. Antes de nós chegarmos na parte final, vamos ver mais uma frasezinha da nossa querida Lígia Fagundes Telles, a escritora desse conto? Ela diz assim: já que é preciso aceitar a vida, que seja então corajosamente. Para quem ainda não sabia, essa é a escritora deste conto que nós estamos lendo. E vamos já começar de atividade, pessoal. Vocês lembram então que nós já tivemos uma aula falando sobre uma parte do conto, aula 116 também, e chegamos agora na 117. Se você está acompanhando desde o começo, vai ser fácil responder essa primeira atividade. Olha lá. Vamos relembrar a segunda parte do conto iniciada na aula passada. Escreva uma sinopse da segunda parte da história. Como eu já falei para vocês, uma sinopse é um resumo. É você contar em poucas palavras o que aconteceu na aula passada, na aula de número 116. Aqui não é preciso que você me conte tudo, só a parte da aula passada, tá bom? Já já espero vocês com a resposta. Então, vocês foram capazes de fazer um resuminho ali, uma sinopse da segunda parte do livro que nós lemos? Vamos ver o que aconteceu então nessa segunda parte? Para não ficar assim meio estranho hoje, meio sem pé na cabeça, né? Saber da onde a gente vai começar. Então, o que aconteceu na segunda parte? No cemitério, Raquel e Ricardo conversam sobre o encontro e ela fica com medo do lugar, por ser escuro e deprimente. Ricardo fica se alterando de humor conforme as falas de Raquel. Ele a leva para ver o mausoléu da família.
Não foi isso que aconteceu? Enfim, entrar no cemitério, passeio comum, né, muito tranquilo, ele levou para conhecer o mausoléu da família. E aqui eu trouxe para vocês algumas capas do livro de onde foi tirado esse conto. O nome do livro é o que dá nome ao conto, né? Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos. É um livro da Lígia Fagundes Telles, composto por 8 contos. Se você quiser conhecer mais sobre essa escrita da autora, está aí uma sugestão, tá bom? Agora sim, a parte que acredito que muitos estavam esperando. Vamos então para a última parte deste conto. Esfriou, não? Vamos embora? Já chegamos, meu anjo. Aqui estão os meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta de alto a baixo por uma trepadeira selvagem, que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele a abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. 2 vasos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Atividade 2. Por que o Ricardo quis mostrar o mausoléu da família dele? O que vocês acham que ele poderia estar planejando? Será que o Ricardo está planejando alguma coisa ou ainda continua aquele encontro romântico? Porque se era só para ver o pôr do sol, o que ele teve que levar a Raquel para conhecer o mausoléu da família, sabendo que ela morre de medo de cemitério? Vai lá, pensa um pouquinho que a gente já volta com a resposta. Então, será que o Ricardo está planejando algo? Será, pessoal, que a gente não está sendo injusta com o Ricardo? Às vezes ele não está planejando nada, né? Ou será que tá? Vamos lá? É uma resposta pessoal, mas podemos dizer assim. Podemos levantar algumas hipóteses, que são quais? Talvez ele tivesse levado a Raquel lá para mostrar seus familiares não, né? O túmulo deles. Ou fazer algo com a própria Raquel, já que o cemitério é bastante deserto e ele sempre está mudando de humor. E aí, será que é isso que ele está planejando, fazer alguma coisa com a Raquel? Vamos descobrir. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera 2 triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros do Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro, dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos de capelinha. Que triste isso, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui?
Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que eu mais amo neste cemitério é precisamente este abandono, esta solidão. Ela adiantou-se e espiou atrás das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das 4 paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. É lá embaixo? Pois lá estão as gavetas, e nas gavetas minhas raízes. Pó, meu anjo, pó, murmurou ele. Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze, como se fosse puxá-la. A cômoda de pedra, não é grandiosa? Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor. Todas essas gavetas estão cheias? Cheias? Sorriu. Só as que têm o retrato e a inscrição, está vendo? Ela cruzou os braços, falou baixinho, um ligeiro tremor na voz. Vamos, Ricardo, vamos. Você está com medo? Claro que não, estou com frio. Suba e vamos embora, estou com frio. Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão, frouxamente iluminado. A priminha Maria Emília. Lembro-me até o dia em que tirou este retrato. Foi umas 2 semanas antes de morrer. Falava agora consigo mesmo, doce e gravemente. Não é que fosse bonita, mas os olhos. Venha ver, Raquel, é impressionante como tinha os olhos iguais aos seus. Ela desceu a escada. Que frio que faz aqui e que escuro, não estou enxergando. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu-o à companheira. Antes da chama se apagar, aproximou-se da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta lentamente. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida, deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas esta não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos. Seu mente... Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. No topo da escada, tá erradinho ali, tá, gente? No topo da escada, Ricardo a observava por detrás da portinhola fechada. Tinha um sorriso meio inocente, meio malicioso. Calma que ainda não chegou no final, pessoal, já tá chegando. Agora que você já leu grande parte do enredo, explique em que momento ocorre o clímax nessa história. O que é o clímax? Aquele momento de maior tensão. Em que momento que até aqui, na aula de hoje, ocorre esse momento? Vai lá que eu já volto com a resposta.
E então, o Ricardo levou a Raquel até o cemitério, levou ao mausoléu dizendo que era da família dela, levou ela até algumas catacumbas e até que chegou e disse que era da prima dela, mas eles tinham a mesma idade. E ela morreu com 15 anos, mas a Raquel, muito esperta, viu que ela teria mais de 100 anos, ou seja, aquele mausoléu não era da família deles, não. E como que ocorre o clímax? Depois disso, qual que é a tensão ali? Vamos descobrir? Então, quando que ocorre o clímax? Quando a Raquel percebe que algo de errado está por acontecer, ela olha uma lápide e percebe que a suposta prima dele tinha mais de 100 anos. Vamos continuar para saber o que vai acontecer agora? Isso nunca foi o jazigo da sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina, exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então, deu uma volta na chave. Arrancou-a da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abra isto imediatamente, ordenou, torcendo o trinco. Detesto esse tipo de brincadeira, você sabe disso, seu idiota. Uma récia de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. E ela sacudiu a portinhola. Ricardo, chega, já disse, chega! Abre imediatamente! Sacudiu a portinhola com mais força ainda. Agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo, você vai me pagar. Estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Cretino, me dá a chave dessa porcaria, vamos? Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola como um pêndulo. Encarou, apertando contra a grade, a face sem cor. Não, não! Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sob seus sapatos. E, de repente, o grito medonho, inumano, não, não! Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes a de um animal sendo estraçalhados. Depois, os uivos foram ficando cada vez mais... Depois, os uivos foram ficando cada vez mais remotos, abafados, como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu o cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. E assim termina o nosso conto, pessoal. Não sei se era isso que vocês esperavam. Ele realmente pediu para encontrar com a Raquel porque ele queria se vingar dela. Como que ele se vingou? Trancando-a em um mausoléu, em um cemitério abandonado, ou seja, o fim dela, qual será, né? Provavelmente a morte, porque ninguém vai encontrá-la ali. Atividade 4. O narrador nos dá vários indícios para o desfecho trágico, porém não se tem a menor ideia sobre o desenlace até chegar ao final. Cite quais indícios nos são mostrados no decorrer da narrativa. Então, no decorrer da narrativa, o Ricardo vai fazendo algumas coisas que a gente pensa, não está muito certo isso, né? Ele vai armar alguma, mas a gente não sabe o que ele vai aprontar. O que ele vai aprontar a gente sabe, mas o quê? Então, quais são os indícios que indicam que ele vai aprontar alguma coisa? Vai lá e volte, que eu espero vocês.
Então, vocês são alunos espertos, inteligentes. Eu tenho certeza que vocês observaram alguns indícios no decorrer do conto que levava a crer que o Ricardo estava armando alguma coisa. Quais indícios foram esses? Olha lá, para começar, ele marcou um encontro em um cemitério distante e abandonado, com a desculpinha que ninguém iria encontrá-los lá e tal. O semblante de Ricardo, que mudava todas as vezes que ele era rejeitado. E também o fato dele ter sido trocado por um homem rico. Em determinado momento ali do conto, ele comenta, fala se o namorado da Raquel, ele era rico, tinha muito dinheiro, lembram disso? Então todos esses indícios levavam a crer que ele não estava feliz dela ter terminado com ele, beleza? E agora então nós chegamos ao nosso quiz, que vocês vão ter que preencher os espaços em branco ali. Olha lá então, este quiz é da PUC Rio Grande do Sul de 2016. Temos um espaço ali, e daí no conto Venha Ver o Pôr do Sol narra uma história a partir do encontro de um casal de antigos amantes, em que ao fim a personagem feminina e nós temos as opções. Seria Clarice Lispector, Miséria e Solidão, Atropelada, Lígia Fagundes Telles, Vingança, Trancafiada para Morrer, Lígia Fagundes Telles, Traição, Convencida a se deixar sequestrar, ou letra D, Clarice Lispector, Separação, Rejeitada pelos filhos. E aí, qual dessas opções ele preenche corretamente a nossa atividade do quiz? Já já chegamos com a resposta. Vamos completar lá então? Vamos ver como que fica? Letra B. A Lígia Fagundes Telles, no conto Venha Ver o Pôr do Sol, narra uma história de vingança, a vingança do Ricardo, né? A partir do encontro de um casal de antigos amantes, em que ao fim a personagem feminina é trancafiada para morrer. Não nos é dito se a Raquel morre, mas obviamente ela está lá para morrer, vai ficar sem comida, vai ficar sem a luz do sol, ninguém irá escutar os gritos dela, então esse é o fim da Raquel. E o que nós aprendemos na aula de hoje, pessoal? Nós, enfim, lemos a última parte do conto Venha Ver o Pôr do Sol, que só para falar uma coisinha para vocês, esse convite do Ricardo para ver o pôr do sol é isso, ela ia ver o pôr do sol sim, porém trancafiada, né? Analisamos e interpretamos o final do conto, buscamos informações explícitas no texto e fizemos inferências a partir do texto. Espero que vocês tenham gostado de todo o decorrer do conto, do desfecho. E assim termina o nosso conto Venha Ver o Pôr do Sol. Um grande beijo, até a próxima aula!